Meus amados irmãos, nós vamos voltar à palavra de Deus nessa noite, abrindo as Escrituras. Pela manhã nós estivemos sendo instruídos pelo Senhor, olhando para o Salmo de número 119. Agora à noite nós vamos também para uma parte da Escritura no Antigo Testamento, o livro histórico, um dos livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 9. Eu não sei, parece que tem alguma coisa dando um supapo aí na minha voz, né? Vai incomodar os irmãos, ó, né? É um eco, será? Um reverb indesejado? Irmãos, deu uma melhorada agora, né? Melhorou mais, ok. Eu sei que não é fácil melhorar com um equipamento que não está bom. Você está fazendo milagre aí, meu irmão. Muito bem. Josué capítulo 9, eu quero ler. Eu tenho feito nestes últimos dias, na minha devocional, a leitura do livro de Josué. E me chamou muito a atenção e isso me veio ao coração no início da semana de poder estar nesse domingo compartilhando com vocês parte desse texto, compartilhando esse texto. É um texto longo, eu não vou fazer a leitura de todo esse capítulo, mas eu quero ler para que a gente entenda o contexto, entenda o que está acontecendo aqui exatamente nesse capítulo. Ler apenas os 14 versículos iniciais, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas
tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Amém. O Senhor aplique a sua palavra em nosso coração tão carente, tão necessitado de ouvir a sua voz. Nas Escrituras, meus irmãos, nós aprendemos que a autossuficiência é um atributo exclusivamente divino, um atributo exclusivamente pertencente a Deus. Ele não reparte este atributo da autossuficiência comigo e com você. Significa dizer que este Deus autossuficiente, Ele é, portanto, Deus que se basta para si mesmo. Ele é completo em si mesmo. Deus não tem necessidade de nada, de coisa alguma. Ele é pleno e satisfeito e contente nele mesmo. Você conhece outro ser em todo este vastíssimo universo que possa ser assim, satisfeito em si mesmo, completo em si mesmo, que se basta a si mesmo? Certamente não há. Ele é único. Ele é autossuficiente. Este é apenas uma das belezas do ser de Deus, apenas um dos atributos de Deus. Ele possui uma variedade magnífica de atributos que o definem, que o qualificam, que faz com que nós o conheçamos, e isso é maravilhoso. Ele é um Deus autossuficiente e todos nós dependemos dele. Mesmo aqueles homens que ignoram esta verdade central da revelação de Deus, dependem de Deus. Mesmo aqueles que, de um jeito ou de outro, negam esta verdade, eles continuam dependendo como cada criatura deste universo, da forma mais mínima de organismo existente, invisível aos nossos olhos, ao organismo mais complexo deste universo, da realidade mais facilmente captada pelos nossos olhos, num olhar, à galáxia mais distante, ao planeta mais distante de nós, à estrela mais distante de nós, tudo depende deste Deus que é autossuficiente em si mesmo. Por isso, meus irmãos, quando nós tentamos definir as coisas sem buscar a vontade deste Deus, deste Senhor maravilhoso, quando nós nos expomos a tomar decisões e a tomar direções e a resolver as coisas, sem consultarmos a Deus, sem buscarmos a Ele, sem nos dirigir a Ele em oração, sem colocar o nosso coração diante dEle, nós estamos nos expondo ao perigo de termos de contabilizar muitos sofrimentos decorrentes dessa atitude. Consequências amargas, consequências danosas, ruins, de decisões que tomamos, de direções que nós assumimos, sem buscar o Senhor, sem nos colocar na direção dEle, buscá-lo humildemente, esperando que Ele possa guiar o nosso coração e a nossa mente. Isso é muito parte da nossa existência, de cada um de nós aqui, porque nós vivemos provocados a decidir, a escolher, a olhar numa direção e noutra e colocar os nossos pés num lugar e em outro. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós estabelecemos uma resolução, definimos algo, sem levarmos isto ao Senhor em oração,
Nós estamos, em outras palavras, exatamente isso, nós estamos, em outras palavras, assumindo que somos autossuficientes. Nós estamos assumindo que nós sabemos exatamente o que é o melhor a ser feito. Nós estamos nos colocando perigosamente como que concorrentes desse Deus que, na verdade, sabe, conhece todas as coisas, todo o nosso passado, sabe o nosso presente, mas conhece o nosso futuro, a verdade. Na verdade, Ele escreveu a minha história e a sua história também, toda ela. É o que Davi diz lá no Salmo 139. Todos os nossos dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda houvesse. Essa verdade, ela é tão deliciosa para a nossa alma, não é? Mas é impressionante como uma verdade que pode ser ao mesmo tempo tão deliciosa para o nosso coração, ela também é tão perturbadora para outras pessoas. Principalmente para aquelas que amam ter o controle das coisas, ou que imaginam que podem ter o controle delas em suas mãos. Ela é uma verdade que nos consola, ela é doce à nossa alma, saber que Deus nos criou, saber que Ele nos fez, saber que Ele escreveu a nossa história, não importa quão boa, quão ruim, quão bonita, quão feia, não importa, porque na verdade nós não podemos, somos incapazes de penetrar o conhecimento de Deus e de investigá-lo exaustivamente, conhecer tudo que está na mente e no coração de Deus. Portanto, quando nós meditamos sobre isso, quando nós pensamos sobre essas coisas, nós somos alertados de que, se não temos o controle em nossas mãos, se não temos a garantia de definir as coisas e fazer com que elas sejam ao nosso bel prazer, portanto, nós somos desafiados a não somente olhar a verdade de que isso está na mão de Deus, mas de aceitar prazerosamente e dispor, inclinar o nosso coração diante dEle. E em todas as situações da nossa vida, em cada uma delas, podermos dizer a Ele: Senhor, ajuda-me, guia-me e faz em mim a Tua vontade, porque ela é melhor. Ajuda-me, ó Deus, a me conformar ao que Tu queres e aquilo que o Senhor deseja, que é bom, aquilo que o Senhor tem para mim. O texto que nós lemos nesta noite, o texto que está diante de nós, nos ensina essa grande e importante lição, meus irmãos. Através da experiência do povo de Israel sob a liderança de Josué, o substituto de Moisés. Que responsabilidade, não? Assumir esse protagonismo da liderança daquele povo que havia sido tirado do Egito por um braço muito forte, o braço do Senhor. Quem era Moisés? Deus falava com aquele homem face a face. Ele falava com outros por sonhos e visões. Mas Deus falava com Moisés assim, face a face. Ele vinha e falava com aquele homem. Que responsabilidade assumir agora o papel daquele homem na liderança. Certamente o peso sobre os ombros de Josué não era pequeno, ele tinha noção da dimensão disso, e certamente essa é a razão porque Deus vai, no começo deste livro, quando fala com Josué, Deus vai dar a garantia àquele homem de que, assim como ele havia sido com Moisés, ele seria também com Josué. Não temas, não te preocupes, Josué, não se desespere. Eu sei melhor do que você que o desafio é gigantesco. Eu sei melhor do que você que a tarefa não é pequena, não é fácil.
Mas não se preocupe, eu estarei com todo aquele que eu chamo para a minha obra, para a minha missão. Eu estarei com você todos os dias. Apenas se apegue à minha palavra, medite na minha palavra, agarre-se a ela, não se aparte dela, ande todos os dias na lei do Senhor, na minha palavra. Eu estarei com você. Essas palavras devem ter soado aos ouvidos de Josué muito consoladoras. Muito consoladoras. E agora, meus irmãos, Josué tem avançado com esse povo. Estamos no capítulo 9 deste livro impressionante, maravilhoso, que vai coroar a entrada do povo na terra de Canaã, na terra que do Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A terra de Canaã, o descanso daquele povo, um tipo, um prenúncio da nova Jerusalém que o Senhor já preparou para o seu povo no futuro. Através da experiência desse povo em relação aos homens que vão ter com eles ali, os homens de Gibeão, propondo uma aliança com Israel, propondo um acordo com Israel, nós aprendemos quão significativo, quão importante é buscarmos o Senhor em todas as situações, em todos os momentos, para tomarmos as nossas decisões, para definirmos os rumos, para estabelecermos as metas e executarmos os planos. Buscar o Senhor é fundamental. Nós precisamos praticar isso. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, no versículo 6, ele diz que as coisas que estão escritas na Bíblia, nas Escrituras, as experiências do povo de Deus no passado, as vivências daquele povo, o registro dos acertos e dos erros daquele povo, é para que nós possamos, meus irmãos, olhar e nós possamos fazer diferente. É para que nós tomemos como exemplo para nós mesmos, a fim de que nós não venhamos cair, como diz o apóstolo Paulo, no mesmo pecado, cometendo os mesmos velhos erros. Sabe, uma das coisas que às vezes me incomoda e deve incomodar outras pessoas, vocês também, é quando eu penso e olho que às vezes eu estou praticando os mesmos velhos erros. Andando e voltando e caindo ali no mesmo ponto. E tendo que dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E nós olhamos para esse quadro que é tão próprio de nossa humanidade, tão imperfeita, tão ainda em progresso. E nós somos consolados pelo Senhor em saber que Ele é um Deus extremamente misericordioso, extremamente longânimo, paciente conosco, que nos dá inúmeras oportunidades de aprendermos a andar com Ele, de nos achegar a Ele, como ouvimos pela manhã, de nos aproximar dEle, de conhecê-lo mais e melhor. Ele está fazendo isso conosco nessa noite, quando Ele nos dá a sua palavra, a fim de que nós tenhamos renovado em nosso coração esta grande e magnífica lição de buscarmos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. De dizermos a Ele: Senhor, eu quero a Tua direção, eu quero que o Senhor me guie nisso. E se esta rota que eu estou pensando em tomar, se esta resolução que eu estou pensando em definir não é aquilo que o Senhor quer para mim, não é exatamente o melhor, que o Senhor guarde o meu coração e me guarde de fazer algo que contraria os princípios que o Senhor já tem me dado na Tua palavra. Portanto, quando nós paramos para refletir sobre isso e pensar sobre isto, meus irmãos, nós podemos certamente refletir sobre o perigo de decidir sem consultar a Deus.
Esse é o título do nosso sermão. O perigo de decidir sem antes consultarmos ao Senhor. Capitaneado por Josué, o exército de Israel havia obtido vitórias fragorosas, vitórias exponenciais. Capitaneado por Josué, o exército de Israel havia derrotado a imponente cidade de Jericó. Havia vencido a cidade de Ai. Os muros de Jericó haviam caído. Ai havia sido derrotada. E à medida em que Israel vai avançando sobre o terreno, eles teriam à frente certamente a cidade, o território de Gibeão, e como parte da incursão militar conquistadora de Israel que o Senhor Deus havia dado àquele povo. Eles estão numa incursão militar, na tomada do território. Aquela é a terra da promessa, aquela é a terra de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a terra que o Senhor havia dado aos patriarcas, habitada por povos que por séculos desconheciam o Deus verdadeiro, adoradores de ídolos, servos de falsos deuses, praticando inúmeros rituais muitas vezes tão cruéis, assassinando seus filhos, se prostituindo. Povos e mais povos vivendo numa completa escuridão e trevas. Agora o exército de Deus, o exército da congregação de Deus, o povo de Deus, Israel, está marchando sobre esse terreno. Eles derrotaram Jericó, eles derrotaram Ai, e as notícias se espalharam. Eles venceram o rei de Esbom, eles venceram o rei de Bazã. As notícias corriam. Os gibeonitas, esse povo, havia conhecido das vitórias, havia tomado conhecimento das vitórias do povo de Deus. E o coração desse povo havia sido despertado com grande temor de que eles seriam os próximos a serem vencidos e mortos e desapossados. Então, meus irmãos, o plano agora dos gibeonitas é escapar a todo e qualquer custo, livrar a vida. E isso agora é parte de um projeto, de um plano audaz, de um plano ambicioso, o plano de salvar a própria vida, ainda que por meio de uma estratégia repleta de mentira e de engano, de uma ficção. Mas é isso que eles têm para a hora, é isso que eles podem fazer. Eles não estão cercados atrás de alguma cerca, atrás de algum muro, esperando que o exército de Israel chegue. Eles já ouviram como o Deus de Israel havia derrubado aquelas muralhas de Jericó. Eles estão conscientes que não podem vencer aquele povo. Os seus deuses não podem fazer frente ao Deus de Israel. E o que eles fazem agora? Eles se preparam, eles tomam os provimentos, eles procuram pão seco, pão bolorento, eles colocam uma roupa velha, rasgada, eles preparam um cenário, eles preparam toda uma imagem que fizesse jus ao discurso que eles teriam para levar para Josué. Eles vão até o acampamento de Gilgal, eles vão ao encontro do povo de Deus, eles procuram o líder do povo, eles procuram os líderes de Israel. Eles pretendem agora estabelecer, eles vão tentar, eles vão propor que uma aliança, um pacto seja estabelecido entre Israel e eles. É a tentativa de escapar. Então eles se prepararam. Eles mentiram dizendo que vinham de um país muito distante, de uma terra muito longínqua. Eles dizem: vejam a distância de onde nós moramos até vocês. Quando nós saímos da nossa terra, estes pães estavam ainda quentinhos. Eles tinham acabado de sair do forno. Mas vejam como eles estão agora, secos, duros, bolorentos.
Vejam, as nossas roupas, elas eram novas quando nós saímos, mas é tão distante onde nós moramos que elas foram se desgastando com o tempo. Eles maquiaram a realidade. Eles construíram uma narrativa, eles construíram uma ideia, uma história que pudesse ser minimamente convincente a Josué e aos demais líderes de Israel. E é incrível como o inimigo pode estar muito perto, não é? Josué e os demais líderes daquele povo, do povo de Deus, eles não atentaram, meus irmãos, para algo essencial. Exatamente o que está dito no último versículo que nós lemos nessa noite, o versículo 14. Você pode olhar para ele. Então os israelitas tomaram da provisão. Você pode ler comigo a parte final? E não pediram conselho ao Senhor. Eles não consultaram a Deus. É engraçado, engraçado é modo de falar, mas é interessante quando o rei Josafá está junto de Acabe e eles vão partir para uma batalha, e Josafá diz assim: não tem nenhum profeta do Senhor aqui para que a gente consulte o Senhor. Era um costume do povo de Deus consultar o seu Deus. Tem sido um costume nosso consultar a Deus para as coisas da nossa vida? Tem sido uma prática, um costume seu colocar diante de Deus as coisas, seja o que for, emprego, trabalho, casamento, namoro, noivado, isso, aquilo, outro, não importa, mas tem sido parte da nossa prática de vida, da nossa vida, colocar diante de Deus e consultar o Senhor e pedir a Ele a sua direção? Israel, como eu disse, havia obtido vitórias estrondosas, fragorosas, vitórias, meus irmãos, que foram precedidas pela oração. Vocês se lembram que depois da grande vitória do exército de Deus contra Jericó, eles partiram para a cidade de Ai, mas na primeira vez que eles foram para a cidade de Ai, eles foram derrotados. Os homens de Israel correram, fugiram do pequeníssimo exército de Ai. Aquilo deixou Josué perplexo, ele caiu em terra, homens morreram naquele dia, ele rasgou as suas vestes, ele colocou cinza sobre a sua cabeça, ele clamou a Deus, ele ora a Deus, e ele diz: Senhor, o que aconteceu? E o Senhor vai responder a Josué. E ele vai dizer: Josué, olha, tem coisa errada no meio do povo, porque eu tinha dito para ninguém pegar nada da cidade de Jericó, queimar tudo, arrasar com tudo, não trazer nada de lá, nenhum espólio, mas alguma coisa que é impura, que é maldita, que foi tomado de Jericó às escondidas e foi guardado no meio do arraial de Israel. Vocês fizeram o que eu não queria que vocês tivessem feito. Vocês fizeram o que eu tinha dito para não fazer, e é por isso que vocês tombaram diante de um inimigo tão insignificante, tão pequeno. E o Senhor vai dizer a Josué: prepara o povo para que o povo se santifique. Amanhã nós vamos resolver esse negócio. Amanhã eu vou apontar, e é interessante, meus irmãos, que essa notícia é dada a Israel. Olha, amanhã se preparem, porque o que era maldito foi tomado e o Senhor nos disciplina agora. E aquele que era culpado ficou calado, não se incomodou, talvez duvidando de que de fato fosse Deus que tivesse falado e Josué estivesse blefando. Acã pagou para ver, e ele viu toda a sua casa, toda a sua família perecer fora do arraial, morrer por causa do seu pecado. Mas então, depois de as contas acertadas, Josué ora ao Senhor, eles partem para Ai, eles vencem. Então observe que as vitórias que o exército de Deus vinha tendo, elas eram vitórias precedidas pela oração, pelo contato com Deus. Há um hino clássico, ele não está no nosso cenário,
mas está no inário dos nossos irmãos da Assembleia de Deus. Ele tem um trecho que ele diz assim: guarda o contato com teu Salvador, né? Guarda o contato com teu Salvador. E agora, meus irmãos, as vitórias que eram precedidas pela oração, pelo contato com o Salvador, recebendo eles a visita dos gibeonitas. E aqui há um destaque que eu queria fazer com você. Parece, quando você faz a leitura do texto, parece que agora Josué e os líderes de Israel, eles estão se sentindo tão confortáveis, tão seguros com o êxito, com o lucro, com o que foi contabilizado de vitória antes, que eles parecem agora relaxar com respeito a procurar a Deus e consultar ao Senhor. Eles recebem o convite dessa aliança. E quando eu penso sobre isso, eu queria colocar isso e aplicar isso à nossa vida e dizer a você que a vitória de ontem não deve nos levar a pensar que nós vencemos pela nossa capacidade. Que a vitória de ontem não deve, ou não podemos deixar que ela crie em nosso coração um senso pecaminoso de autossuficiência. Se você fez algo muito bem ontem para o Senhor, se você foi um instrumento de Deus e aquilo foi maravilhoso, não permita que um senso pecaminoso de autossuficiência, como se você fosse capaz, como se o resultado, no fim das contas, foi o brilhantismo com o qual você agiu. Não. Josué e aqueles líderes deveriam ter considerado que a vitória ou as vitórias anteriores não poderiam dar a eles, ou não poderiam ser transformadas numa falsa sensação de autossuficiência, ao ponto de que eles estabelecessem uma aliança com homens que eles não sabiam de onde era, não sabiam de onde vinham, não conheciam a história e simplesmente firmassem um pacto com eles. Dá uma sensação de que parece que eles estavam tontos, sem noção do que poderia estar acontecendo. Se nós alcançarmos vitória hoje, meus irmãos, que amanhã nós nos lembremos que continuaremos precisando e dependendo da boa direção do Senhor para a nossa vida. Se o Senhor nos abençoa hoje, se Ele nos faz lograr vitória hoje, que amanhã nós nos lembremos que nós ainda continuamos dependendo, precisando da boa, da bendita, da maravilhosa direção de Deus para nós. Porque nós somos todos os dias dependentes dEle. Uma das coisas que nós deveríamos ter sempre em mente é um zelo muito grande em nós, de não desagradar ao Senhor, de não incorrermos no desagrado dEle. O comentarista bíblico, ele diz o seguinte, que o povo de Deus deve manter-se alerta, pois o inimigo sabe usar a palavra de Deus para seus propósitos. Vocês se lembram, na leitura que nós fizemos, os gibeonitas, quando chegam diante de Josué, quando eles estão com Josué, eles estão ali, e no verso 9, eles vão tomar o nome do Senhor, como uma forma de garantir falsamente que eles estão falando a verdade. Veja o verso 9, eles estão diante de Josué, e eles dizem, teus servos vieram de uma terra muito distante. Agora veja o que eles vão dizer, nós viemos por causa do nome do Senhor, teu Deus. Eles tomam o nome de Deus em vão. Eles tomam o nome de Deus falsamente. Eles dizem, olha, a gente veio atraído pelo teu Deus. A gente veio assim maravilhado por quem Deus é e pelo que Ele está fazendo com vocês. Só que essa não era a verdade. Eles dizem, porquanto ouvimos a sua fama, nós ouvimos sobre tudo que Deus fez no Egito, então nós viemos admirados por Ele. Eles estão mentindo. Isso é falso. Eles não estão ali por causa de Deus. O interesse deles não está em Deus, mas está em escapar da morte, em livrar
a vida deles da espada. Palavras, meus irmãos, com aparência de piedade, elas têm o poder de seduzir e enganar. Sabe como que um pedófilo ele conquista a simpatia de uma criança? Fazendo isso, usando palavras, gestos, mimos. E as palavras são sedutoras e enganam, ludibriam. Ele oferece um mimo e diz assim: você gosta disso? Eu tenho mais, vem comigo. As palavras, elas, quando vêm em tom de uma piedade, quando elas vêm em um tom suave, elas têm o poder de seduzir e de enganar as pessoas. Como que os muitos líderes falsos das igrejas falsas, eles seduzem e enganam as pessoas que os escutam. Eles são mestres da palavra, não da palavra de Deus, mas do falar. Eles articulam as palavras, eles encaixam exatamente no discurso deles aquilo que é a maior ambição das pessoas, o maior desejo, a urgência, aquilo que é mais imediato das pessoas. Então, aquelas pessoas que estão ambicionando se tornarem ricas e que são urgentes, estão em urgência de adquirir bens e riquezas, eles vão encontrar nestes homens um discurso apropriado que vai se encaixar exatamente no que elas querem. Elas estão ansiosas por saúde, por algum tipo outro de prosperidade. Eles vão colocar no discurso exatamente aquilo que é a expectativa das pessoas, a expectativa mais urgente. Eles acabam seduzindo as pessoas, eles acabam enganando as pessoas. Os gibeonitas, eles colocam no discurso exatamente aquilo que poderia se encaixar numa espécie de sedução da simpatia de Josué e dos líderes. E vendo, meus irmãos, a capacidade ou a possibilidade de obterem êxito, eles não perderam tempo. Eles disseram: Josué, vamos fazer uma aliança conosco, com o meu povo. Nós queremos estar com vocês, junto com vocês, em uma amizade, em um pacto. Eles estavam estabelecendo, querendo um salvo-conduto permanente, livres da morte. Agora no verso 7, os israelitas, voltando um pouco, os israelitas no verso 7, eles manifestaram algum grau de prudência. Se você observar, no versículo 7, eles vão dizer: porventura vocês não habitam no nosso meio, vocês não estão aqui do nosso lado, como vocês querem fazer aliança? É por causa disso que aí no verso 9 eles dizem: não, nós somos de longe, nós viemos de muito longe. Então você percebe que os israelitas estão assim desconfiados, mas a desconfiança é vencida pelo brilho das palavras, por tomarem o nome do Senhor. Meus irmãos, essas palavras daqueles homens em dizerem a eles: nós somos de longe, as palavras de desconfiança de Josué e dos líderes: não, talvez vocês sejam de perto, isso não foi suficiente para que eles não caíssem no erro, no engano. Josué e os demais líderes então de Israel, eles confiaram na sua própria capacidade. O que eles estão fazendo agora é assumir uma postura de autossuficiência, de capacidade própria. Eles assumem isso. E quando eles assumem isso? Quando, ao ouvir que aqueles homens gibeonitas não são dali, são de longe, vieram por causa de Deus, Josué e aqueles líderes, eles julgam pela razão, de forma racional, a situação, e eles definem as coisas como sendo do jeito que eles estavam ouvindo, e pronto, está tudo resolvido. E sabe uma coisa? Deus quer que a gente use a inteligência, sem sombra de dúvida. É por isso que Ele nos fez capacitados para pensar
para racionalizar, para usar a inteligência. Ele quer que a gente use a razão. Ele quer que a gente some 2 mais 2. Ele quer que a gente pense. Deus quer isso. E a igreja, o reino de Deus, é um lugar para a gente pensar. Sem dúvida, Deus gosta que a gente pense. Deus quer que a gente use a razão, a nossa capacidade de investigação, de análise. Mas não esqueça uma grande verdade. Ele nunca nos manda confiar em nós mesmos. Ele nunca nos manda confiar na nossa própria razão. Ele nunca manda a gente confiar, nos entregar ao resultado dos nossos pensamentos. Porque Deus sabe, melhor do que qualquer um de nós, que enganoso é o coração humano. Ele sabe disso. Então, embora Ele quer que a gente pense, que a gente investigue, analise e pondere as coisas, Ele quer que a gente confie nele e o consulte, o busque. É preciso algo mais do que apenas pensar, investigar. E esse algo mais é muito importante, no fim das contas, é o que fará a diferença. Buscarmos o Senhor e o seu conselho. O modo como tudo se deu naquele dia, meus irmãos, demonstra como Josué e os demais líderes de Israel, eles decidiram tomar a decisão de fazer aquela aliança com base no que os seus olhos podiam ver. Eles viram o pão, eles viram as sandálias gastas, eles viram as roupas estragadas. Eles decidiram com base naquilo que os seus olhos podiam ver. Eles decidiram com base naquilo que seus ouvidos puderam ouvir. Nós viemos de longe, nós viemos por causa do teu Deus. Significa que eles estão tomando agora uma decisão com base no que eles podem traduzir, com base no que eles podem interpretar da realidade. Essa é uma cosmovisão errada. Essas lentes que estabelecem a nossa interpretação da vida, a nossa leitura do mundo, das coisas, não é boa, não é saudável. Deus quer que a gente use as lentes dele, os óculos da palavra, os óculos da sua revelação, os óculos da sua vontade, para que a gente olhe a vida e a gente saiba, segundo a sabedoria de Deus, interpretar as coisas, entender conforme Deus vê as coisas. Esse é o caminho, essa é a rota. Porque diferente disso, nós estamos expostos a muitos erros e a muitos sofrimentos. Quem sabe você não poderia dizer assim: eu tenho acumulado dores e angústias, porque eu tenho procurado insistir em tomar direção sem buscar a vontade de Deus. Eu tenho acumulado sofrimentos na minha vida, ou atraído dores para as pessoas que eu mais amo, porque eu não tenho consultado a Deus, porque eu tenho interpretado a vida de acordo com as minhas próprias lentes, eu tenho usado as minhas próprias lentes, as minhas interpretações visuais, auditivas, o que eu vejo, o que eu escuto, e a partir disso eu resolvo as coisas. Não é isso que Josué está fazendo com os homens líderes de Israel. Eles viram, eles ouviram, e isso deu ao coração daqueles homens uma falsa segurança de que eles poderiam sim atender aquele convite, fazer uma aliança, estabelecer um pacto. Falsa segurança, como resultado de uma avaliação errada, de um trabalho investigativo frágil, falso, falho. E então eles entraram em acordo com um povo que Deus não queria ali no meio deles. Irmãos queridos, caminhando para a conclusão daquilo que nós temos ouvido nessa noite, nós precisamos que nós possamos colocar em prática na nossa vida esta lição preciosa. De submeter ao crivo da vontade de Deus, da verdade de Deus, ao exame da verdade de Deus, aquilo que os nossos olhos e aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir. Como diz Provérbios 3:7,
para que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Para que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. E não demorou muito tempo, depois que eles estabeleceram aquela aliança, capítulo 9 de Josué, verso 16. 3 dias depois do pacto, aquela farsa veio à luz, o engodo, a mentira caiu por terra. A verdade sobre aqueles homens se tornou conhecida de Josué apenas 3 dias depois da aliança. Os líderes de Israel ouviram finalmente de onde eram aqueles homens, o que eles queriam na verdade. E aqui é interessante que uma verdade importante da palavra de Deus está aqui subentendida, que não há oculto que não venha a ser revelado. Não há oculto que não venha a ser revelado, meus irmãos. Aqueles homens camuflaram, eles tapearam, eles enganaram, eles ludibriaram, eles usaram de uma falácia, de uma mentira, mas agora aquilo veio à luz, aquilo caiu por terra, e a verdade estava agora escancarada diante dos líderes de Israel. E a reação do povo, quando soube, foi duríssima contra Josué e contra os anciãos de Israel. No verso 18 diz que aquele povo se revoltou, e agora era necessário que Josué, com toda a sua habilidade como líder, ele pudesse controlar o coração daquelas pessoas. Ele pudesse apaziguar a ira no coração daquela gente toda, revoltada pela maneira como as coisas se deram. E eles fizeram isso com alguma habilidade, é o que o texto mais na frente vai dizer. Meus irmãos, aqui nós que somos líderes especialmente devemos ter o nosso coração alertado para isso, para entender que mesmo os bons líderes e talvez os melhores líderes na casa de Deus, os mais experimentados, todos estão sujeitos a errar em seus julgamentos. Todos estão sujeitos a errar. E essa verdade reforça, meus irmãos, quão urgente é para nós sempre buscarmos o conselho do Senhor, procurarmos nele, buscarmos a direção dele em oração. Às vezes a gente quer resolver as coisas assim no ímpeto, não é? A gente quer resolver na hora, pá! Não quer perder tempo, não quer gastar tempo. Mas quantas vezes isso já deu certo? Quantas vezes a gente já não teve que se arrepender, porque deveria ter esperado um pouco mais? Quantas vezes a gente se arrependeu de não ter contido a língua e retido aquela palavra? Quantas e quantas vezes não passamos por isso? Que nós não nos esqueçamos, nunca perderá tempo aquele que gasta tempo esperando no Senhor. Nunca perderá tempo aquele que gasta tempo buscando a direção de Deus, buscando a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine esta sabedoria, meus irmãos. O povo foi pacificado, o coração do povo foi aquietado, e aqueles homens, por decisão final de Josué, versos 22 a 24, eles agora desmascarados, não foram mortos ou expulsos, havia uma palavra empenhada, havia um juramento diante de Deus estabelecido. Agora era hora de assumir a responsabilidade, de cumprir com um acordo. E Josué vai dizer uma coisa interessante: vocês serão servos da casa de Deus. Vocês vão alimentar com água, vocês vão ser carregadores de água e rachadores de lenha, para que os levitas, para que o serviço da casa de Deus seja suprido. Vocês vão trabalhar para sempre. Esse foi a conclusão de todo aquele desenrolar. Gibeonitas que não estavam incomodados em mentir, e nós não deveríamos esperar um padrão moral alto daqueles homens, ainda que usando uma estratégia falsa, fraudulenta, mentirosa, para livrar a vida, o que conseguiram.
Uma coisa nós precisamos reconhecer. Primeiro, a gente nunca deve usar o mal para obter o bem. A gente nunca deve ser pragmático nesse sentido, sem se preocupar com os caminhos, com os métodos, com os meios para obter o que a gente quer, que seja bom, seja positivo. A gente nunca deve usar o mal para o bem, como os gibeonitas fizeram. Mas cá para nós, uma coisa a gente não pode negar: eles foram muito astutos, muito inteligentes, muito sagazes. Eles foram muito safos. Eles usaram o que eles tinham em mão. A responsabilidade maior aqui não estava neles, mas em Josué como líder e nos líderes da casa de Israel, em buscar a Deus. É por isso que o texto tem como ênfase, como foco, o verso 14, em dizer: eles não pediram conselho ao Senhor. Em meio a tudo isso, meus irmãos, que aconteceu naqueles dias, nós podemos saber, por fim, que esperar é aprender a confiar em Deus. Esperar é aprender a confiar no Senhor. Sempre é bom esperar nele e por ele. Assim, buscar nele a resposta que devemos dar nas mais diversas situações da vida. Pensa agora aí o que você está imaginando fazer amanhã. Talvez você tenha uma reunião de negócios amanhã. Talvez você tenha que dar uma resposta amanhã. Talvez você tenha que tomar uma decisão familiar amanhã. Talvez você tenha que tomar uma decisão eclesiástica. Hoje ainda, amanhã ou depois de amanhã, eu não sei. Mas afinal de contas, talvez você tenha que dizer para aquela pessoa alguma palavra que defina algo entre vocês. Mas a pergunta é: quanto tempo em oração você já gastou para poder responder, para poder decidir, para poder falar? Quanto tempo buscando a Deus? Quanto tempo pedindo ao Senhor a direção, até que o seu coração tenha paz, não dúvida, tenha segurança e não medo? Porque é tão bom, não é? Quando o nosso coração tem paz e segurança, mas é tão difícil quando o nosso coração está cheio de dúvida, cheio de medo. E o que pode sair de bom de um coração cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de pavor, meus irmãos? Por isso é muito bom buscarmos o Senhor e experimentar dele o seu conforto, a sua paz, a sua segurança. Não caiamos no erro primário de Josué e dos líderes de Israel, em assumir um compromisso sem buscar a vontade de Deus. O Senhor foi misericordioso com o seu povo. E se nós formos muito rudes em aprender e aplicar esta lição, que Ele seja misericordioso conosco também. Mas acima de tudo, que Ele nos dê um coração capaz de absorver essas verdades e um coração capaz de viver essas coisas para a sua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra sempre é fiel e verdadeira e ela nunca falha. Ó Deus, que nós possamos aprender no Senhor nessa noite de forma preciosa. Que o Senhor nos ajude e que, vivendo, esperando por Ti, confiando em Ti, nós possamos viver bem, mas acima de tudo isso, acima do nosso próprio bem-estar, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome. É isso que nós desejamos e por isso nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.